Boa noite. Há cerca de 2 décadas, a América Latina veio com governos com viés ideológico de esquerda. O movimento começou na Venezuela, em 98, com a eleição de Hugo Chávez. No Brasil, 5 anos depois, o presidente Lula recebeu a faixa presidencial ao ser eleito pelo Partido dos Trabalhadores. Na Argentina, foi eleito o peronista Néstor Kirchner. Na Bolívia, em 2005, o país teve o primeiro presidente indígena do país, Evo Morales. Em 2007, no Equador, o nacionalista Rafael Correa derrotou nas urnas o magnata da banana, Álvaro Noboa. Todos esses presidentes foram reeleitos ou conseguiram fazer seus sucessores. Hoje, esses países enfrentam dificuldades, tanto políticas quanto econômicas. Para debater a situação da esquerda na América Latina, o brasileiro nos convidou o doutor em Sociologia e professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, Wagner Iglesias, o professor do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, Igor Fuser, e em Brasília, o doutor em Ciência Política pela UNB e colunista da Carta Maior, Antônio Lassance. Nesse primeiro bloco, vamos falar das dificuldades enfrentadas pelo PT no Brasil, no indiciamento de Cristina Kirchner na Argentina e na grave crise econômica da Venezuela. Wagner, como juntar essas 3 crises aí? Isso aí é um fenômeno único ou cada qual tem as suas especificidades aí? Você sabe que quando a gente caminha pelos países vizinhos, a gente encontra os colegas da academia e eles, em geral, dividem esses 6 países. Eu queria acrescentar o Uruguai também como um país de esquerda, não é? Ou de um governo de esquerda. Dividem esses 6 países em 2 grupos, né? Um grupo que eles até, fazendo brincadeira, chamam de carnívoros, que seriam os países que avançaram mais na questão do socialismo ou socialismo do século XXI, que seriam a Venezuela, Bolívia e Equador, e o outro grupo que eles chamam, brincando com a gente, de vegetarianos, que seriam Brasil, Argentina e Uruguai. Eu acho que nesse momento essa tipologia tem que ser um pouquinho mudada. Se você pegar as 3 maiores economias entre esses 6 países, Brasil, Argentina e Venezuela pela ordem, e as 3 menores, a Bolívia, Equador e Uruguai, dá para ver uma clara distinção entre os 2 grupos, né? Na medida em que Brasil, Venezuela e Argentina estão enfrentando cada qual crises internas por diversos motivos, mas parece que também, num certo sentido, são países que incomodam mais a uma certa ordem internacional que já existiu na América Latina e que hoje está mudando. Ao passo que os outros 3 países, Bolívia, Equador e Uruguai, economias menores, com menos conexões com os centros mais importantes do capitalismo, eles têm tido resultados políticos e econômicos muito interessantes, muito bons. E são países onde a presença da esquerda no governo não está ameaçada. Ô Igor, essa fase de ascensão aí dessas políticas de inclusão na América Latina coincidiu também com uma fase de ouro, digamos, dos mercados internacionais, com aumento de preços de commodities, petróleo, carvão, ferro e tudo, que trouxe uma certa tranquilidade econômica aí para as, digamos, essas incursões fiscais e tudo mais. Você acha que hoje, digamos, essa crise internacional pode estar como pano de fundo para as crises nacionais desses 3 países? Sem dúvida. Agora, eu acho que a gente, para entender o que está acontecendo, é preciso olhar o cenário numa dimensão mais ampla e histórica. Eu me lembro quando cada um desses presidentes que você mencionou, Evo Morales, Hugo Chávez, Tabaré Vázquez, né, o próprio Lula no Brasil, chegou ao governo, quer dizer, houve todo um campo mais conservador que tendia a minimizar a importância da ascensão desses governos, tratando esses presidentes, no caso do Evo Morales, por exemplo, isso foi muito claro. Não, isso aí é um demagogo, um populista, isso aí vai ter fogo de palha, isso vai ter, né, vai ter fôlego curto. Né? O que nós vemos é o contrário, é que esse ciclo de governos progressistas na América do Sul, se é que isso é um ciclo, se não é uma mudança mais permanente, mostrou que tem raízes muito profundas. Não encontrou outra palavra que não seja coincidência para dizer. Esse ciclo progressista coincidiu com uma onda, né, um ciclo de preços altos das commodities, que são os principais produtos de exportação desses países, e isso deu lastro financeiro para que essas experiências pudessem
se estabilizar e gerar resultados sociais positivos. Esse é um fator. Né? E em cima de um fracasso do modelo Fernando Henrique Exatamente. aqui e do modelo Cavalo lá. Um outro fator que também é muito importante, cada um desses governos ele se constitui em cima de um fracasso anterior, né, do colapso das experiências neoliberais. Né? Então, num primeiro momento, durante alguns anos, qualquer resultado que eles apresentassem positivo, pelo efeito de contraste com o que veio antes, já seria visto como uma maravilha por essas populações. Porém, na maior parte desses países já se passaram mais de 10 anos, na Venezuela mais de 15 anos, quer dizer, no Brasil já são mais de 12 anos. Então você já tem toda uma nova geração que não viveu o descalabro do neoliberalismo, que foi beneficiada pelas novas políticas, pelas políticas sociais, mas que acha que isso foi algo natural, né? Quer dizer, esse efeito positivo se naturalizou. Né? Então, no momento em que esses governos agora se veem impossibilitados de continuar apresentando novos resultados, porque o quadro internacional já não é mais o mesmo e há o desgaste, há um certo esgotamento interno. Então, é o impasse que nós estamos vivendo. Bom, vamos em Brasília com o Lassans. Lassans, do ponto de vista da lógica internacional, essas políticas de inclusão aqui no Brasil, na Argentina, na Venezuela, criaram um mercado de consumo substancioso. Então, hoje, fora essa questão do petróleo, o que pode incomodar, digamos, a geopolítica dos países centrais? Onde que o Brasil incomoda? É na falta de rumo da economia ou em medidas que, de alguma maneira, possam ser demonizadas aí? Olha, Nassif, o Brasil, quer dizer, na segunda leva da crise de 2008 e 2009, que demorou a chegar, mas chegou, e quando chegou para valer, chegou com força. Quer dizer, o Brasil e todos os países, né, Rússia, Índia, China e África do Sul, que eram países dinâmicos e que deram um grande fôlego à última fase do crescimento econômico antes da crise, quer dizer, nesse momento, no cenário internacional, é fundamental que esses países consigam resgatar suas economias, consigam retomar aí níveis mais elevados de crescimento econômico. Isso é importante para o contexto mundial, né? Para o mundo que precisa ter parceiros, ter aí possibilidades de crescimento mais acelerado. Então, quer dizer, não só o Brasil patina, né? A Rússia patina muito aí por conta de questões políticas, e vários outros países também, fora a Europa. Além da crise econômica, o contexto político muito complexo faz com que esses países patinem e tenham essas dificuldades. Agora, para países centrais, embora haja essa torcida, porque países como o Brasil são bons parceiros comerciais, é óbvio que existe essa disputa, como você citou, no contexto geopolítico. Ou seja, na medida em que esses países diminuem a sua importância e a sua pujança econômica, ou que isso fica muito dependente da China, secundada pela Índia, esses demais países crescem, voltam a crescer. A União Europeia e os Estados Unidos voltam a crescer e voltam a ter um poder no cenário mundial de concertação muito maior do que vinham tendo. E as iniciativas que até então eram muito promissoras dos BRICS, no campo dos BRICS, passam aí por um processo de, vamos dizer assim, de um ponto morto, né? De uma velocidade muito menor e de um poder de iniciativa muito menor do que a gente poderia imaginar. Talvez o último capítulo que a gente pudesse aí estabelecer como um marco importante tenha sido a tentativa do Brasil de mediar o conflito entre Estados Unidos e Irã, que mostrava essa expectativa de um país fundamental nesse contexto dos BRICS, de não só mediar esse conflito, mas de ter uma projeção internacional. Depois disso, depois que o Brasil entra em crise, quer dizer, essa possibilidade se enfraquece sobremaneira. Sobretudo porque a China, desde então, a China não é um país, tradicionalmente, a gente não tem visto a China, já de um bom tempo, como um país que disputa a política externa de igual para igual com os Estados Unidos. Pelo contrário, existe um movimento de alinhamento muito forte, os próprios teóricos da Realpolitik norte-americana sinalizam muito claramente de que o jogo com a China não é um jogo de confronto, é um jogo de parceria. Quem poderia puxar isso, de alguma maneira, para
um cenário multilateral um pouco mais complexo seriam países como o Brasil e como a Rússia, que estão vivendo contextos aí são bastante díspares, né? Se a gente for comparar o contexto brasileiro com a Rússia, eu diria que a gente não tem metade dos problemas que a Rússia enfrenta, mas, obviamente, isso trouxe uma dificuldade maior para esse cenário internacional. Tem uma pergunta aqui da Silvia Ribeiro, de São Paulo. Gostaria de saber se é possível fazer uma comparação entre as elites desses países mencionados, governados pelas esquerdas. O poder delas é similar em cada localidade? Eu imagino que ela está se referindo às elites tradicionais, né? As elites econômicas. Tradicionais, Eu acho que sim, isso é histórico, né? A direita latino-americana, a elite latino-americana, me parece que ao longo, desde o período colonial, se a gente quiser forçar um pouquinho aqui o argumento, desde o período colonial, o projeto de nação, o projeto de país da nossa elite, que sempre foi ínfima, é intermediar, né, um grande fluxo de transferência de riquezas dos nossos países para os países centrais, né? Não dá para a gente analisar o lugar da América Latina no mundo sem ter em conta esse tipo de inserção comercial e econômica que nós temos e o papel que a nossa elite sempre desempenhou. Se você olhar, por exemplo, nas recentes reeleições do Evo Morales na Bolívia e do Rafael Correa no Equador, quem é que foi o contendor deles? Foram empresários, grandes industriais, ou no caso, um grande industrial no caso da Bolívia, um grande banqueiro no caso do Equador, etc. E mais do que isso, tem também um setor da elite que é comum em todos esses países, que é o setor que controla a imprensa, né? A grande imprensa familiar, que tem um comportamento mais ou menos similar em todos esses lugares. E é um comportamento de combate a esses governos progressistas que buscam um outro lugar, um outro tipo de inserção. Igor? Eu acho que eu concordo com o Wagner, mas eu acho que a gente tem que levar em conta certas diferenças que existem entre esse campo de países, esses 6 países com governos progressistas. Você nota que justamente esses países que o Wagner mencionou, como aqueles chamados de mais radicais no processo de transformações, os mais progressistas, Venezuela, Equador e Bolívia, são aqueles onde a sociedade é mais polarizada. Se você olha, por exemplo, a sociedade da Bolívia, você tem uma grande massa de 90% das pessoas muito pobres, grande parte delas fora do mercado de consumo, etc., e uma oligarquia minúscula que vem desde o período colonial, do tempo do estanho, da prata, essa coisa toda. Se você olha para o Brasil, para o Uruguai, para a Argentina, é um outro tipo de sociedade, onde também existem essas oligarquias, também existem essas grandes massas de despossuídos, mas no meio há uma imensa classe média, quer dizer, há um setor de uma burguesia interna, de pequenos empresários, médios empresários, até grandes empresários. São sociedades mais complexas, mais diversificadas. Justamente nessas sociedades mais complexas, as transformações elas têm se dado de uma forma mais nuançada e mais moderada, né? E o colapso do neoliberalismo no Brasil e na Venezuela, por exemplo, foi diferente. Na Venezuela, o Estado acabou, as instituições se dissolveram, criou-se um enorme vácuo onde entrou o chavismo, né? No Brasil, quer dizer, houve um colapso econômico, mas a transição foi gradual, quer dizer, não houve uma crise institucional, né, como teve no Equador, com governos derrubados, com o povo na rua, né? Na Bolívia isso também aconteceu. Então, é necessário olhar também as diferenças que existem dentro desse campo de governos progressistas. Então, daí vou uma pergunta do Vitor Menezes, do Rio de Janeiro, falando sobre essa mediação dos governos de esquerda aqui. Ele diz o seguinte: falamos em governos de esquerdas nesses países, mas essas esquerdas são iguais, ou seja, ele diz que enxerga na Cristina Kirchner uma mulher distante das mulheres que representariam de fato a classe trabalhadora. Essa mediação que as esquerdas latino-americanas fazem das demandas populares com as instituições, como é que você vê, Lassance? Acho que o Igor salientou isso muito bem. Os países são muito diferentes, as elites políticas são muito diferentes. Os partidos, né, a configuração do sistema partidário é bastante distinta e a gente tem quadros aí que, se a gente fosse tentar fazer alguns blocos por aproximação, concordando também na linha do Igor, quer dizer, Brasil, Argentina, Chile, né? Acho que a gente tem que incluir aí o Chile como uma experiência de esquerda importante, de uma feição diferenciada, mas enfim, tem partidos que são mais... tem um quadro partidário mais consolidado. E tem partidos de esquerda que têm um perfil muito mais consolidado do que se vê na Bolívia, na Venezuela e no próprio Equador também, que são partidos que se formaram
muito ligados a movimentos sociais, obviamente no Brasil também essa feição é natural, mas, enfim, de forma geral, são partidos que se comportam como frentes de esquerda, que têm uma diversidade de movimentos sociais muito grande. Diferente do quadro argentino, que tem o Partido Peronista, o Partido Tradicional, né, o Chile, a mesma coisa. O que há de comum entre essas experiências, eu acho, Nassif, é que, como em qualquer país, e sobretudo países presidencialistas, a experiência de governo transforma e transtorna profundamente a organização partidária. Os partidos passam a ser uma outra coisa a partir do momento em que eles se tornam governo. Eles passam a empunhar outras bandeiras e eles passam a ser não só representantes de interesses, mas eles passam a ser mediadores de uma série de conflitos entre capital e trabalho e mesmo de conflitos entre frações de classe entre as elites de cada país. Esse é o grande desafio, esse é o grande dilema. Talvez esse seja, a meu ver, o grande elo que une lá do Equador até a Patagônia Argentina, o grande dilema das esquerdas na América do Sul. Ou seja, esses governos inventaram um padrão importante, um padrão bem sucedido, não é à toa que eles tiveram uma experiência com uma longevidade aí muito importante, mas esse padrão é de expansão do Estado, retomada do espaço que o Estado tinha perdido diante da década neoliberal dos anos 90 e extração de recursos que são usados em inversão de prioridades, políticas de distribuição de renda, basicamente. Não é à toa que nessa última década, uma década e meia para alguns países, essas experiências de governo de esquerda protagonizaram a trajetória mais intensa, drástica e rápida de redução das desigualdades. Mas isso chega num momento de esgotamento também, porque passado esse momento, a Bolívia acho que ainda tem um fôlego um pouco maior pela própria imanência da questão indígena, mas você tem um grande problema não só com as elites, mas também com a classe média. Eu arriscaria dizer que a esquerda perdeu a classe média praticamente em todos os países, porque a classe média arca com o Estado, com essas políticas de distribuição social e com essa expansão que o Estado cumpriu, né, em favor de determinados setores mais pobres. Então, a classe média se acha encalacrada e você tem uma classe média à beira de um ataque de nervos, uma classe média num dia de fúria, tendo que competir com setores que nunca chegaram próximos dela. Então, esse é um grande dilema que, com todas as diferenças, eu acho que une aí do Equador até a Argentina o quadro da esquerda latino-americana. Bom, vamos para o primeiro intervalo, Brasilianas.org, volta já. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que discute hoje a crise dos governos de esquerda na América Latina. Nesse segundo bloco, vamos ampliar um pouquinho, vamos falar da crise do liberalismo na Europa, da democracia social na América Latina e como se desenha uma nova ordem mundial. O que a gente está vendo, até com as redes sociais e tudo, um fenômeno que já vem sendo analisado pelos cientistas internacionais, que é a fragmentação do poder, né? Como é que você vê as esquerdas enfrentando, digamos, esse modelo, Wagner, inclusive com todas as novas demandas que estão surgindo nas redes sociais e tudo? Houve um enrijecimento muito grande, e daí retomando um pouquinho uma questão que tinha sido colocada, que eu vou colocar para vocês dois também, essa questão da diferença entre as esquerdas na América Latina. Eu vou um pouco no argumento do Antônio e do próprio Igor, né, pontos que eles já colocaram aqui. O fato é que você tem uma geração, uma juventude, né, cuja sociabilidade se dá pelas redes sociais, e que ela já nasceu ou praticamente cresceu sob esses governos de esquerda e que toma essas conquistas que para pessoas das nossas gerações foram conquistas assim extremamente importantes em termos da retomada do papel do Estado, não é? Em termos da redistribuição, embora pequena, mas uma redistribuição de renda. Essas novas gerações tomam isso quase que como um dado já natural e vão demandar outras coisas, não é? O cidadão que era pobre se tornou um pouco menos pobre, ele vai ter outras demandas. A gente viu isso nas ruas em 2013, no Brasil todo. Eu acho que os partidos de esquerda, em geral, os mais tradicionais, estão tendo dificuldade de lidar com isso. Talvez aqueles partidos mais recentes, criados aí no bojo da chegada do Evo Morales, do Rafael Correa ao poder,
até por terem surgido de dentro do movimento social ou até mesmo do movimento indígena, talvez esses partidos estejam hoje tendo melhores condições de lidar com essas demandas muito candentes, muito do calor da hora, né? Ao passo que os nossos partidos um pouco mais tradicionais, um pouco mais arraigados, mais antigos, no modelo tradicional de partido mesmo, talvez estejam com problemas. E aí eu me refiro ao Partido dos Trabalhadores, ao Partido Justicialista na Argentina e a outros que a gente observa. Ô Igor, só uma coisa aqui, eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado também para não exagerar a dimensão desse fenômeno geracional. Porque se você olha o que mobiliza, o que motiva o jovem no Brasil ou na Argentina ou qualquer país da América Latina de hoje, e o que está mobilizando o jovem na Espanha, na Grécia, em Portugal, na França, né, apesar de, claro, de uma série de diferenças culturais que tem a ver com as tecnologias, tem a ver com mudanças de mentalidade, com a questão homossexual que antes não existia, que hoje existe, etc. Mas, no essencial, o que pega mesmo é emprego, nível de renda, perspectiva de futuro, que são questões permanentes da juventude. Eu acho muito interessante esse paralelo que se faz hoje, que não é só nós que estamos fazendo, a direita também faz isso. Estão acusando o partido de esquerda na Espanha, o Podemos, de bolivariano. Já se fala em euro-bolivarianismo. Isso aí eu acho muito interessante, porque, historicamente, nós, latino-americanos, sempre fomos os que copiamos as ideias dos outros. As ideias liberais, as ideias de democracia, também as ideias de esquerda, as ideias marxistas, as ideias de revolução, elas chegaram aqui, em alguma medida foram adaptadas, em alguma medida não, e hoje, de repente, o que se fala é que nós, latino-americanos, estamos influenciando propostas de transformação política e social na Europa. É uma inversão que eu acho muito interessante. Um jurista espanhol recentemente, ele estava encantado com o grau de participação que havia nas conferências nacionais, nos conselhos. Mas isso aí, eu remeto para o Lassans. O que é, afinal, hoje, Lassans, quando a gente fala em governo de esquerda e de direita, ambos estão muito próximos, digamos. Quais as nuances que separam um governo de esquerda e um de direita? Acho que tem vários aspectos que são fundamentais na CIF. Na questão da participação que o Iglesias e o Igor destacaram, né? Ou seja, os governos de esquerda, em geral, a participação é entendida como método de governo, faz parte da governança de partidos de esquerda, essa dimensão participativa de uma maneira muito mais firme do que, obviamente, em governos de direita. Governos de direita são ciosos do seu papel de representação de interesses de maneira isolada da participação popular, né? Tem toda uma tradição liberal que defende uma separação clara, como água e óleo, entre essas duas questões. A questão do papel do Estado na economia, né? As diferenças são brutais no discurso, basta ver as campanhas eleitorais, como é que isso aflora. Em termos de política externa, a mesma coisa. Qual é o cenário internacional, qual é o diagnóstico que se faz e quais são as perspectivas. Então, tem diferenças claras em relação a isso. Questões morais. Então, se a gente for desfiar o rosário, eu diria que tem várias. As políticas sociais, qual o papel das políticas sociais, qual que é a dimensão das políticas sociais, qual que é a relação entre políticas sociais e desenvolvimento econômico. Então, eu diria, até para o bem ou para o mal, com todo o ódio que tem disseminado em toda a América do Sul, eu diria até no mundo inteiro, é só pegar a situação do governo Obama para ver como é que isso é radicalizado. Essas diferenças, pelo menos, elas afloram, elas se tornam mais nítidas. O grande problema é que os partidos de esquerda, muitas vezes, não sabem explorá-las ou as exploram mal, ou se intimidam diante da crise. Para a gente lembrar um exemplo tupiniquim, né, o exemplo nosso, em 2011, se acusava o governo Lula de ter deixado uma herança maldita para o governo Dilma. A herança maldita era um crescimento de 7% da economia. E o governo engoliu a crítica. O governo deu um cavalo de pau em 2011 de que a situação das contas públicas estava pela hora da morte, de que tinha que puxar o freio de mão da economia, e deu no que deu. Depois, em 2012, quando nós tentamos recuperar, a gente já tinha perdido o passo, a gente já tinha enfiado o pé na jaca e dado uma situação para a economia nacional muito mais difícil de ser recuperada. Wagner, aí se fala em participação. O governo Dilma hoje, você diria que é um governo de esquerda? Que difícil, né?
né? Em tese seria um governo de esquerda porque ele vem de um partido que tem toda uma história de luta junto à sociedade civil, né, que tem a origem na sociedade civil. Mas ele coloca algumas características, participação popular. Poderia ouvir mais, né? Política fiscal e monetária hoje. Eu acho que o fato de você ser de esquerda e ter responsabilidade fiscal, não sei se necessariamente são duas coisas contraditórias. Se não é possível se não é possível fazer uma boa gestão fiscal, inclusive para poder fazer política social, né? Mas eu acho que é um governo, como foram os governos do PT, um governo de administração do capital. Eu acho que o governo do Lula foi o melhor governo que o capitalismo brasileiro já pôde ter, né? O fato é que a nossa elite, aí eu faço aqui talvez até um meia-culpa no que disse no primeiro bloco, é óbvio que as elites nesses países são todas muito diferentes entre si, mas tem um aspecto que é similar, né? Inclusive indo para países que não estão nesse bloco de países de esquerda hoje, como a Colômbia, o Peru, o México, etc. A inserção que as nossas elites dão à América Latina no capitalismo mundial é uma inserção de 70%, 80% de receita de exportação na base de commodity. Até hoje estamos nessa, são 5 séculos dentro desse modelo. Elas fazem a mediação com o grande capital. Faz a mediação com o grande capital, não tem projeto nacional e a elite fica com uma porcentagem dessas grandes transações e é riquíssima, ao passo que o povo é paupérrimo. Na medida que você tem um governo que se diz, ou que pelo menos vem de uma origem de esquerda, e faz uma política bastante interessante de distribuição das possibilidades de acesso ao mercado de consumo, de um pouco de aprofundamento da democracia, etc. e tal, você tem, na minha opinião, o melhor governo que o capitalismo brasileiro já pôde ter. Como talvez o governo Evo e o governo Rafael Correa sejam os melhores governos que o capitalismo boliviano e equatoriano já tiveram também, né? Eles não sinalizam uma ruptura para um outro modelo, embora se autoproclamem o socialismo do século XXI. Então, agora eu pergunto ao Igor, que a gente teve nesse período todo o PT surgindo lá atrás como um partido ônibus aí que congregava todos os movimentos sociais. E daí nós temos, como já foi colocado aqui, o partido de esquerda, quando vai no poder, que acaba se estratificando um pouco. O sistema partidário hoje, ele comporta, o que é necessário fazer para que ele volte a ter representatividade? Basta aí alguns ajustes ou você tem crises radicais aí? Há uma defasagem muito grande entre os partidos que nós temos e a sociedade. Grande parte dos interesses sociais não se vêem representados realmente no Congresso Nacional, né? Quer dizer, essa ideia que apareceu nas manifestações de junho de 2013, de que ninguém nos representa, é uma ideia muito presente e que não expressa apenas o ponto de vista de setores mais radicalizados, da juventude, da parte pobre da classe trabalhadora, mas mesmo de setores de classe média que também não se sentem representados, né? Então, existe uma elite política partidária que, em certa medida, é gente que se move por interesses próprios, né? Quer dizer, são cooptados por interesses econômicos, né? A grande questão, quando se fala em reforma política, né, essa palavra da reforma política ela é muito ampla, ela pode ser entendida desde, não, então vamos botar o voto distrital ou coisa do tipo. A questão central é a cooptação dos representantes políticos por interesses econômicos específicos por meio do financiamento de campanha, né? Quer dizer, aí não estamos nem falando de corrupção. A corrupção vem junto como um subproduto dessa prática, né? Então, a gente tem hoje, no Brasil, assim como nos Estados Unidos, assim como em outras partes do mundo, quer dizer, uma democracia que está completamente cooptada pelo poder econômico. Quer dizer, é preciso romper com isso, tem muitas propostas, tem a ideia de uma constituinte que vai além de uma simples reforma política, porque reforma política vai acreditar que este Congresso vai poder se autorreformar, eles vão ser contra as regras que permitiram a eles estar no poder? É evidente que não. Agora, como é que você rompe esse impasse, né? Então, essa é a proposta que aí eu acho que a gente tem que aprender um pouco com esses países que tiveram experiências mais radicais no campo progressista da América Latina. Tanto a Venezuela, quanto o Equador, quanto a Bolívia, começaram com uma constituinte. A primeira coisa que Evo Morales, Hugo Chávez e Rafael Correa fizeram foi uma Assembleia Nacional Constituinte para refundar a República. Mas eles fizeram isso quando estavam entrando no auge da popularidade. Quando estavam entrando, claro. Agora, hoje é muito, né? O problema da Argentina. A Argentina não fez uma Constituinte. A Argentina fez mudanças muito mais profundas do que no Brasil. A Argentina resolveu o problema dos militares.
das atrocidades, dos crimes da ditadura. Tem centenas de militares na cadeia. Isso se resolveu numa boa, não teve crise institucional, as Forças Armadas argentinas aceitaram, elas estão se reciclando. Quer dizer, a Argentina mostrou que isso é possível. A Argentina está mudando parcialmente as regras da mídia, mas a Constituição eles não mexeram, né? Então hoje tem um judiciário completamente controlado pelas forças conservadoras, né, que está acuando o governo da forma que nós estamos vendo. Bom, com isso você respondeu a Camila Vitória de Belo Horizonte, que pergunta o que Dilma, até mesmo Lula, poderiam ter copiado de Evo Morales e Rafael Correa. Agora tem o Danilo Souza, de Camboriú, Santa Catarina. Eu jogo para o Lassance. A crise de representação política, tão explorada nos últimos anos, verificada na Europa e depois no Brasil, também é um fenômeno que atinge as demais nações latino-americanas. É uma pergunta, né? Os partidos de esquerda ainda são capazes de dialogar com as massas depois de tantas mudanças? Olha, esse é um problema crônico, eu diria que é um pecado original de qualquer partido em qualquer época. A partir do momento que você cria um grupo, ou aquilo que se chamava antes de facção, para representar interesses, você já inventou um problema, né? Então, se nós pegarmos textos de 10 anos atrás, 20 anos atrás, 50 anos atrás, nós vamos ver gente falando na ciência política sobre a crise dos partidos políticos na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, né? O que acontece? E essa é uma boa contradição, é uma contradição que leva os partidos a mudarem de perfil, a mudarem de figura, a mudarem de programa, a fazerem aquilo que o André Singer conta no seu livro, né, que é um termo famoso na ciência política, que é o famoso realinhamento. Com quem você governa, quem o seu partido representa, quem você pega pela mão e leva para governar. Então, essa crise que abala em grande medida e todos os partidos de esquerda latino-americana são uma esfinge para eles, ou seja, ou esses partidos decifram essa crise de representação, que no fundo é uma crise da gestão de interesses. E quando a gente diz crise de gestão de interesse, não estamos falando só da elite, estamos falando dos movimentos sociais, estamos falando do movimento sindical, das associações populares, né? Ou seja, esses setores, sobretudo os mais populares, eles são tem um crescimento aí nas últimas décadas que é muito importante, mas eles têm dificuldades claras para se organizar, para se estruturar e para desafiar o poderio midiático e financeiro que gere a política e que comanda a política em qualquer país capitalista, né? Então, essa dificuldade tem que ser superada e é um bom problema para os partidos de esquerda tentar decifrar esse enigma. Havia teses aí, de um tempo atrás, que o modelo político brasileiro caminharia para algo tipo europeu, lá com uma centro-esquerda, uma centro-direita, com movimentos pendulares mais estreitos e sem muita radicalização entre a democracia social trabalhista e o modelo mais liberal. Você acredita que nós chegamos nesse estágio irreversivelmente ou ainda há espaço para radicalizações de lado a lado? Talvez pela própria complexidade da sociedade brasileira que foi colocada aqui já, você tem essa possibilidade, né? Me parece que as ruas, uma parte das ruas de 2013, apresentaram uma demanda que não está representada nem por um nem por outro dos dois grandes partidos brasileiros que têm competitividade para ganhar a eleição presidencial. Eu não sei se a gente vai caminhar para esse bipartidarismo na medida em que você tem uma terceira grande força política no nosso quadro brasileiro, que é o PMDB, que é o Brasil profundo, é o Brasil capilarizado aí pelos rincões e tal, que é onipresente, né? Nenhum dos nossos dois grandes partidos consegue governar sem o PMDB. Eu acho que PT e PSDB caminharam para a direita nos últimos anos, né? A gente não vislumbra à esquerda o surgimento, né, com viabilidade eleitoral, de uma força que possa polarizar com eles, né? Nós estamos aí entre essas duas agremiações há muito tempo, né? E isso me parece que também causa uma fadiga de material, digamos assim. A sociedade civil, por exemplo, a sociedade civil na última eleição, se a gente somar os votos de Aécio e Dilma, sei lá, 80% dos votos foram para esses dois partidos. Por outro lado, recente pesquisa do Datafolha mostra que 70% dos brasileiros não se identificam mais com partido algum. Então a gente tem A votação foi o menos ruim, né? O pessoal que votava no PT porque o Aécio era muito ruim, quem votava no Aécio era porque a Dilma era muito ruim. Muita gente votou por exclusão, né? Mas você tem aí claramente uma fissura, uma fratura entre o exercício do voto e a representação que o cidadão percebe diante do quadro partidário. Bom, vamos para o segundo intervalo e Brasilianas.org volta já.
Voltamos a apresentar o programa Brasileiras.org sobre a crise dos governos de esquerda na América Latina. Nesse último bloco, vamos tentar entender o papel dos meios de comunicação na ascensão e queda de governos aqui do continente. Igor, como é que você vê? Porque nós tivemos aqui governos tidos como de direita que foram derrubados com o protagonismo da mídia, aí, Carlos André Pérez, Collor, a investida depois contra governos de esquerda. Qual que é o papel que os meios de comunicação desempenham na democracia latino-americana? Olha, os meios de comunicação, embora eles se apresentem publicamente como defensores da sociedade, né, eles são, na verdade, empresas que atuam, acima de tudo, pautados pela defesa dos seus próprios interesses. Então, se a gente olha a história dos grandes grupos de mídia no Brasil, na Venezuela, na Bolívia, no Chile, na Argentina, né, esses grandes jornais que hoje têm um protagonismo político muito forte, quais são as raízes deles? São raízes nas oligarquias, naquele 1% ou menos de 1% dos mais ricos, né, dos setores realmente dominantes da sociedade desses países. E o papel que eles desempenharam historicamente sempre foi o de defender as causas mais conservadoras. São os mesmos meios de comunicação, muitas vezes, que sustentaram os governos militares, os golpes dos anos 60 e 70, que hoje estão na vanguarda, na ponta de lança, no ataque aos governos progressistas. Inclusive porque a direita perdeu, em grande parte, a capacidade de se organizar partidariamente. Os partidos de direita se enfraqueceram muito, não é isso no Brasil, na Argentina. Qual é o grande partido de direita? Não tem esse partido de direita. Né? Então, quem exerce o papel de partido de direita é o jornal Clarín, na Argentina. Né? Situações similares nós vemos na Venezuela, vemos em outros países. Né? Quer dizer, uma das últimas reservas de instrumentos de poder da direita nesses países é a mídia, porque a capacidade de representação política eles já perderam, inclusive porque esses partidos conservadores tradicionais estavam muito associados ao modelo neoliberal falido, né? Eles caíram no descrédito, mas os meios de comunicação ainda têm uma capacidade de influência, né, bastante grande na sociedade que está sendo mobilizada politicamente, como se fossem partidos mesmo. Tá. Ô, Lacerda, como é que você vê essa questão do conservadorismo também da mídia brasileira, à medida em que, se você tem uma competição e um desses jornais tem uma posição diferenciada, ele tende a conquistar um público que está órfão aí, né? Por que essa competição, na sua opinião, não ocorre no caso brasileiro? Eu acho, Nassif, porque a mídia brasileira, como boa parte da mídia mundial, ela hoje é constituída por dinossauros. Ou seja, eles estão em fase de extinção. O modelo de negócio tradicional da mídia está em fase de extinção. E eles ainda não descobriram a maneira de se reinventar. Ou perceberam muito claramente que a maneira como eles podem se reinventar depende muito, umbilicalmente, da inserção que eles tenham nas relações de poder. Porque, invariavelmente, isso depende dessa discussão regulatória. Ou seja, a maneira como um país regula ou deixa de regular o seu setor de comunicação é decisivo para a sorte desses meios de comunicação. Né? Então, eu digo, por exemplo, na questão da publicidade governamental, o governo pode ficar décadas sem fazer qualquer mudança no seu critério de publicidade, ele simplesmente mais cedo ou mais tarde vai trocar a Rede Globo pelo Google, como já está trocando, pelo fato do Google já ter se tornado a maior agência de publicidade, o maior escoador da publicidade nesse país. Ou seja, essas relações, né, boa parte dessa mídia já está na transição para se tornar aplicativo. Acabou essa coisa o meio de comunicação. Eles vão se tornar aplicativo, vão se vender no mercado como aplicativos e vão ter que fazer o que qualquer veículo de comunicação sempre fez, disputar audiência, disputar atenção. Para isso, vale, muitas vezes, as piores práticas. E acho que a imprensa, pelo menos, tem uma vantagem em relação aos partidos de esquerda, que ela faz uma leitura mais aguçada desse ódio da classe média. Até porque ela é uma das responsáveis por insuflar esse ódio. E é o mercado consumidor por excelência dos meios de comunicação, é sobretudo a classe média, seja a classe média baixa, classe média, talvez menos a classe média alta. Então, é isso que está em disputa, é uma disputa ideológica bastante acirrada
além desse ponto de vista ideológico, tem essa questão comercial e é uma disputa também pela inserção política desses setores, que é fundamental para definir a sorte que eles vão ter ou o azar que eles vão ter daqui para frente. Então, Iglesias, se a gente for pegar, digamos, em muitos locais, aí, encontros de movimentos populares estão colocando o direito à informação como algo tão fundamental como o direito à alimentação, à saúde e tudo mais aí. Por outro lado, essa forma de organização da informação que vigorou em todo o século, aí, os três poderes, a opinião pública e os grupos de mídia mediano, isso aí foi para o espaço. O avanço das redes sociais, pela primeira vez, como foi colocado pelo Lassance, tem os grandes grupos que já entram diretamente no mercado brasileiro, uma coisa que nunca ocorreu antes, que era um mercado superprotegido. Toda essa miscelânea, que, por outro lado, abre espaço para as manifestações de todos os grupos, na sua opinião, isso vai levar a um caos, digamos aí, ao clamor das massas, aí, a radicalização, tudo, ou pode levar... Essa nova organização, quem é que está pensando nessa nova organização? Eu queria só começar pegando um pouquinho o trecho que você disse aí antes, no começo da sua pergunta, sobre os três poderes. Se a gente analisar os países latino-americanos que estão com governos mais à esquerda, o poder de fogo da direita varia, de fato, de um para o outro. E, em alguns casos, a direita já não ganha mais eleição para o executivo, né, mas ela se encastelou no poder legislativo, o caso brasileiro é claro nesse sentido, no poder judiciário, né, e em outros casos não. Por exemplo, o legislativo na Bolívia, ou no Equador, etc., ou na Venezuela, não está dominado pela direita. Né? Agora, o que é comum é o fato de que a direita se encastelou nos poderes midiáticos. É comum, me parece, a todos os países, de fato. E o poder midiático é a artilharia, a ponta de lança, como lembrou o Igor, para combater esses governos progressistas. Sobre quem está fazendo essa leitura, ou quem está fazendo essa melhor leitura e no que isso vai dar, é óbvio que é muito difícil saber no que isso vai dar, mas todos estão fazendo essa leitura. Mas eu tendo a concordar com o Lassance de que a direita está hoje lendo melhor, né, essa possibilidade de usar esses meios, esses novos meios. É curioso, isso é contraditório mesmo, porque como modelo de negócio, a mídia está mal das pernas, ela sofre. Mas como usar esses novos meios para poder fazer prevalecer os seus pontos de vista, me parece que ela tem saído melhor do que a esquerda. Né? Então, as redes sociais são lugares onde muita gente produz versões, mas ainda é importante notar o fato, e você acho que já levantou isso, de que muitas vezes nós estamos nas redes sociais fazendo uma espécie de guerra de guerrilha, combatendo as versões oficiais que os grandes grupos econômicos introjetam nas redes sociais. Né? Quem ainda pauta, ou já pauta, ou continua pautando as redes sociais, são os grandes grupos econômicos e os grupos de mídia ainda numa certa medida. O que os blogs e sites fazem é uma releitura, que é um ponto importante para... É um ponto fundamental. Apresentar leituras diferentes aí do mesmo fato. Né? Agora, eu concordo muito com o que o Wagner disse, a gente tem que tomar certos cuidados quando analisa essas transformações que estão acontecendo no campo midiático. Por exemplo, a televisão. A televisão mantém uma força enorme ainda. Num país como o Brasil, por exemplo, é a única fonte de informação ainda para a grande maioria das pessoas. Né? As próprias medições de audiência da televisão, né, nem sempre elas são metodologicamente bem feitas. Hoje a televisão ela não está mais apenas na sala de jantar da casa das pessoas. A televisão está espalhada por vários cômodos da casa e ela está no ônibus, ela está no metrô, ela está na padaria, ela está no bar, ela está na rodoviária. As pessoas estão expostas à televisão 24 horas por dia. Com a televisão vem o rádio, vem as redes sociais. Né? Existe essa guerrilha nas redes sociais, os blogueiros independentes, nessas iniciativas, né, de busca de contra-hegemonia, de contra-informação. Porém, essa mídia alternativa nas redes sociais não tem a capacidade de gerar informação nova, de gerar apuração nova. Nós repercutimos a informação que já está dada pelos meios oficiais, comentamos, damos a nossa opinião, contestamos, etc., mas nós somos pautados pelas mesmas 7, 8 famílias que mandam desde sempre na mídia brasileira. Lassance, como é que você vê esse tema da regulação da mídia? Porque o governo coloca, não, tem que ter uma regulação econômica, mas, por outro lado, você tem a própria Constituição dando direito de resposta, que hoje não é respeitado, considerando que as concessões têm que preservar um conjunto de valores, diversidade e tudo. O que seria um modelo democrático de regulação da mídia? Olha, Nassif, eu acho que talvez a principal questão a ser pensada de imediato seria qual seria o processo de
discussão disso com a sociedade, antes mesmo de adotar algum modelo, né? Eu caio sempre na tentação de dizer que o modelo inglês é excelente, o modelo canadense, mas eu não sei se é isso. Eu acho que, no fundo, não é isso também, porque também são modelos envelhecidos do ponto de vista regulatório, embora eles tenham suficiência em coisas que nós temos, sobre as quais nós temos grandes lacunas. Acho que o grande erro, que é um erro reincidente do atual governo, do governo passado, vamos ver agora como é que isso fica nas mãos do ministro Ricardo Berzoini, qual o encaminhamento que ele faz, mas o governo, em geral, parte do pressuposto que, como é sempre difícil você aprovar em qualquer congresso grandes reformas, é melhor fazer reformas fatiadas. Tudo bem. Mas daí para você mandar propostas fatiadas, isso é muito ruim. Ou seja, o governo deveria, para a questão da regulação da mídia, para a questão da reforma política e para tantos outros temas que envolvem questões que têm um debate e um embate conceitual muito forte, mandar um grande projeto, mandar um projeto completo, sem prejuízo para o Congresso, né, e precedido de debate com a sociedade, sem prejuízo de, no processo de tramitação, você ir fatiando. Você prioriza alguns pontos, abdica do projetão em favor de projetos menores que vão contemplar um ou outro aspecto. Então, a diferença crucial do ponto de vista de estratégia política, ou seja, é preciso mostrar claramente qual é a concepção global que se tem do papel da mídia num país democrático, do papel da mídia enquanto setor econômico, da importância da pluralidade dos meios de comunicação e da necessidade de você fomentar novas formas de comunicação populares, inclusive, onde os meios de comunicação tradicionais não chegam, nunca chegam, não fazem a mínima questão de chegar. Ou seja, se essa concepção ficar clara, acho que metade do caminho, metade do processo, a gente já tem um ganho de qualidade. Obviamente, supondo que nesse Congresso, da forma como aí está, nós jamais vamos aprovar uma reforma ousada da mídia. Então, a discussão que se tem é de que é preciso ter um projeto completo e fazer o debate e a perder de vista a possibilidade de aprovação disso no Congresso. Wagner, como é que você vê esse entorno aí de redes sociais, rádios comunitárias, jornais de bairros, jornais sindicais? Hoje elas chegam a fazer um contraponto mais eficiente ou ainda é muito insignificante? Eu acho que, conforme já dissemos, a direita também olha isso. Por exemplo, se você olha uma cidade como São Paulo, os jornais de bairro em São Paulo, a grande maioria deles está dominado por exemplo, vereadores e políticos de direita, não é? Reproduzem colunas, né, de análise política, de análise econômica, de personagens conservadores, não é? Então, existe um potencial aí para essa mídia, digamos, alternativa, de fazer a disputa contra-hegemônica, conforme o Igor colocou aqui. Mas a direita acho que está muito mais adiantada nisso, né, em ocupar esses espaços, né? Jornais de bairro claramente são isso, por exemplo, uma cidade como São Paulo. As redes sociais continuam aí, é um pouco isso que nós já passamos aqui, já dissemos, né? Aquele mito de que as redes sociais também pegam um grande... essas discussões ficam muito restritas, né? Em nichos, né? Em nichos, e muita gente falando para os seus iguais. E muita gente, embora ainda use a televisão para se informar no Brasil, também, isso é verdade, também é verdade que muita gente, ou cada vez mais gente, acessa a internet, tem acesso a... Né? Tem que levar em conta o fenômeno da TV a cabo também, que está se espalhando por todas as cidades. Mas qual TV a cabo, qual internet, qual uso? Está dominada também a TV a cabo. Mas é pulverizado, não tem aquele foco da TV aberta, aquele foco pasteurizador da TV aberta. Né? Tem alternativas, tem... A própria TV Brasil, ela entra onde tem cabo e onde não tem cabo é uma dificuldade danada, né? A TV Brasil é um espaço que o governo poderia aproveitar mais. Quer dizer, a gente fala, a reforma da mídia, que o Lassance falou, né? Então, uma estratégia para isso, um projeto, etc. Isso é uma parte, a batalha da comunicação, isso é uma parte. Agora, existe uma outra parte que não passa por lei nenhuma nova, por nenhuma votação no Congresso, são instrumentos que o governo já tem, e que poderia utilizar e que não utiliza. Valorizar iniciativas como a TV Brasil, como outras. Você foi professor por que não faz isso? Da Casper Libra. A gente está falando aqui na imprensa, tanto a esquerda, a direita, a rede social, como a imprensa tradicional, como atores políticos marcados. É o fim do jornalismo como um campo de mediação, na sua opinião?
Olha, o jornalismo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, vive um momento de crise. Né? Porque historicamente, o modelo tradicional que a gente tem é que existe a sociedade, os fatos acontecem na sociedade, o campo jornalístico escolhe alguns desses fatos supostamente mais relevantes, processa esses fatos a partir de certos critérios éticos, né, de apuração, de objetividade, de honestidade, etc., e devolve para a sociedade essa leitura, né, filtrada pela mídia. Então, você, para se informar, consulte um jornalista. Hoje isso já não é mais necessário. Quer dizer, hoje os atores se dirigem diretamente ao público através de 1000 canais diferenciados, veiculando diretamente as suas mensagens. Né? O jornalista perdeu esse monopólio da notícia. Por outro lado, né, o risco que a gente vive é cair numa situação caótica, onde as pessoas já não falam mais a mesma língua, as pessoas já não têm mais os mesmos referenciais. Isso a gente já começa a ver na internet. Quer dizer, as pessoas não é um mundo só, o mundo da rede. São muitos mundos paralelos que não se comunicam. E eles não vão para se informar, eles vão para ler aquilo que eles aprovam. Aquilo que eles já pensam, e para reforçar e tascar mais lenha. Bom, o programa Brasilianas.org sobre a crise dos governos de esquerda na América Latina termina por aqui. Eu agradeço a participação do doutor em Sociologia e professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, o Wagner Iglesias, do professor do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, o Igor Fúzia, e do doutor em Ciência Política pelo UNB e colunista da Carta Maior, Antônio Lassance. E também agradecemos a você que nos acompanhou de casa em mais esta edição. E lembre, você pode continuar colaborando, também enviando sugestões, textos e vídeos pelo portal brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Até lá!